Fala aí pessoal, beleza? Bom, tô de volta aqui. Como eu disse no último vídeo, de vez em quando eu ia aparecer por aqui para passar alguma informação, tá? E bom, hoje eu só quero falar aqui. Nós tivemos na segunda-feira uma reunião administrativa, tá? Entre os subsíndicos, a gestão atual e conselho. Como eu me voluntariei, né? Estou ajudando aí na torre do Sorocaba, do bloco B, fui convocado a estar lá. Foi uma reunião relativamente tranquila. Ela, na realidade, começou um pouco tensa, né? A gente começou com um assunto lá e uma das pessoas estava lá, fez uma cobrança de explicações e o tom, aí a minha impressão, tá? Começou num tom muito forte ali que já me impactou ali na hora, mas é bom isso, né? Eu não vou citar o nome, que eu nem perguntei para ela se podia. Ela até no meio da reunião falou assim, desculpa, eu tô falando desse jeito, né? Ela falou que assim como eu cobrei da antiga gestão, quero saber, quero cobrar, é o meu jeito e tal, e tranquilo, faz parte. Quem precisa estar preparado para responder, a gestão mesmo, né? E está no direito dela, e nós, como moradores, temos os direitos de buscar informações, entender e procurar esclarecimento sobre os possíveis problemas que estamos vendo ali. Tá? Vou falar aqui sobre o meu ponto de vista. No geral, foi uma reunião tranquila, né? Vou falar de algumas coisas que foi dita lá, mas a título de esclarecimento. E ok, tá? Para mim é a primeira vez, né, que eu estou, já disse para vocês, é a primeira vez que eu moro em condomínio. Quando eu comecei não sabia quase nada. E entendo que tem muita coisa que eu preciso aprender, mas eu fui aprendendo ao longo desse caminho, né, pela necessidade de trazer informações. E quando eu fui aceito, né, eu me prontifiquei a ser subsíndico aqui do Sorocaba. A primeira coisa foi eu falar com a antiga subsíndica da minha torre. Ela me tranquilizou, né? Foi solícita lá, eu perguntei como é que funciona, tal. Ela falou, não, é tranquilo, a torre aqui. E realmente, alguns problemas que foram levantados lá na reunião, eu posso dizer que a torre do Sorocaba é bem tranquila mesmo, porque a gente tem lá um probleminha ou outro lá, mas no geral, comparado a alguns problemas que trouxeram lá, o nosso é de boas, né? Ela já tinha me tranquilizado, falou, é tranquilo aqui e tal. E nessa reunião eu pude entender também um pouco mais sobre qual é o meu papel nisso tudo aí, tá bom? Então eu vou falar de algumas coisas lá, se por acaso eu esquecer de alguma coisa e alguém me lembrar, em algum próximo vídeo eu posso tratar aqui. Então, a primeira coisa é assim, a gente olhou a lista a Silmara, ela já tinha dito para nós, lá desde a última Assembleia, que o ideal, né, é que tivesse um subsíndico por torre. Tá? E aí lá na lista que nós temos atual lá, não sei se, bom, eu acredito que tá ok, eu vou até citar aqui, mas nós temos 18, né, 18 torres, né, e faltam 7, tá, 7 torres. Eu vou citar aqui, mas de qualquer forma eu vou deixar em algum link uma imagem com as torres que tem o subsíndico, né, para que vocês que estiverem vendo o vídeo saibam quem é o subsíndico da sua unidade, né. E se você olhar lá e não tiver, você ou se prontificar, né, a ajudar, né, isso vai ser bom, a gente tem uma equipe grande lá e vai ajudar, ou de repente indicar alguém, conversar com alguém da sua unidade, da sua torre, indicar alguém, mesmo que a pessoa às vezes não possa estar na próxima assembleia, mas se ela tiver interesse, levar o nome dela para lá. Meu vizinho do número tal, ele disse que se precisar, se não tiver ninguém, ele se prontifica a ser subsíndico. E aí fica bacana, tá bom? Então, assim, os blocos, né, que não tem subsíndico é o Adamantina, o Assis, tá? Botucatu, Piracicaba, Porto Feliz, acho que é o vizinho meu ali, Presidente Alves e Ribeirão Preto. Aí são essas torres que estão sem, tá? Mas de qualquer forma eu vou deixar aqui algum documento para você identificar quais que estão sem e qual que é o seu subsíndico aqui. Então, a primeira informação que eu gostaria de passar aqui é essa. Então, identifique aí quem é o subsíndico, tá? Um dos pontos que eu achei bacana lá é que a sugestão dada lá nessa reunião é que, e isso já foi feito, né, depois da reunião, formamos um grupo só com a zeladoria, tá? E qual que é a ideia? Você percebeu algum problema, uma lâmpada queimada, uma porta com problema, um problema no elevador? Tem duas opções. Manda pro seu subsíndico, fala, tá com esse problema aqui na nossa unidade. O subsíndico vai mandar no grupo, direcionar lá nesse grupo,
onde está a galera da manutenção, e o pessoal já vai saber que precisa resolver isso. E sempre que precisar, naquele local, naquele grupo, é onde a gente pega as informações, em que pé está a resolução daquele problema. Então isso eu achei bacana, né? Ficou prático. Eu vi aí que depois que montou o grupo, o pessoal, tem problema aqui no portão, outro aqui. E o rapaz lá, eu esqueci o nome dele, mas o rapaz está cuidando da parte de manutenção, ele já vai interagindo ali, já vai informando, tá? Então isso foi bacana. O que eu percebi ali é que nós temos um grupo variado de pessoas, de estilos diferentes, né? E sim, o pessoal que está ali está engajado em resolver e cobrar também, tá? Para além de uma relação amistosa, né, entre nós e a nova gestão, para além disso, existe uma responsabilidade ali de uma prestação de serviço. Isso eu achei bacana. Como eu disse no começo, eu me senti até um pouco desconfortável pelo tom que começou, por conta da cobrança, mas isso é muito bom. Ter um grupo ali diversificado que vai estar de olho nos problemas, e eu achei isso bacana, tá? E como eu disse, né, eles têm que devem estar o tempo todo preparados para responder, esclarecer e resolver os problemas, tá? Então, né, se você se sentir, tá vendo esse vídeo aí, se sentir que no seu grupo não tem aí, no seu condomínio, por favor, né, ou indique alguém, ou se prontifique aí a nos ajudar com isso, tá? A segunda coisa que eu gostaria de falar aqui, gente, é o recadastramento, tá? O recadastramento já está nos grupos. Eu vou também deixar aqui em algum lugar, né, um link para você acessar e recadastrar. Por quê? A gente está tentando mapear todas as questões de vagas, né, a questão de moradores, tem muita informação que está desatualizada, e porque tudo isso aí vai ser passado para um programa só. A gente descobriu recentemente, eu não sei explicar todos os detalhes, mas nós tínhamos 2 programas, né, sendo usados, sendo que um só é muito mais completo e mais barato também, né? Então a gente vai se livrar de um programa e vai usar só o mais barato, que é mais completo, e a ideia é filtrar todas essas informações e lançar nesse programa. Talvez você tenha um problema que eu tenho, né, no momento, assim, a minha facial reconhece lá na P1 e na P2 não reconhece, na piscina não reconhece, e é por conta dessa questão dos programas aí, né? Então, por algum motivo que não faz nenhum sentido, tínhamos 2 programas, sendo que um é mais eficiente, e nós estamos pagando mais caro por um outro programa. Então vai filtrar num só, e vai deixar tudo mais tranquilo ali. Então, por favor, se você não fez ainda, olhe nos grupos aí, em algum lugar vai ter lá um link para recadastrar, vagas, quantidade de carros, as placas, pessoas que moram aí no seu apartamento, para que possa deixar tudo num programa só, e facilitar aí. A segunda, uma das coisas que foram ditas lá também, foram faladas, sobre a questão das câmeras, tá? As câmeras, né? Elas têm uma função muito boa, que é prezar pela nossa segurança, tá? E também pelas coisas que acontecem no condomínio. Muitas das coisas que acontecem, nós temos 2 problemas lá. Um é a quantidade de dias que as câmeras guardam, se eu não me engano, eu não sei muito bem o termo técnico, mas parece que tem um grupo de uns lugares ali que é só 3 dias que consegue deixar armazenado. Muitas câmeras não estavam funcionando e agora estão sendo resolvidas, tá? E outras 5 dias, é pouco tempo, né? Então depende do problema que foi identificado. Já aconteceu, passou de 5 dias, ninguém vai ter informação nenhuma. Eu lembro que em uma época aí alguém reclamou que mexeram nas bicicletas lá e assim, vai ver, não consegue identificar nunca, né? Então isso está sendo resolvido, né? Na última assembleia aí foi tratada aí de uns 60 dias para que pudesse a casa em ordem. E essa é uma das coisas que está lá. Por quê? Porque a gente percebe que nós temos muitos problemas, né? Por exemplo, a questão de uma coisa que é até complicado, é a questão da sujeira dos animais aí, dos pets, da galera aí, que vira e mexe e aparece aí tudo quanto é lugar, e muitas vezes não consegue identificar. O pessoal disse que até era difícil identificar, né? As câmeras não estão nomeadas lá, então às vezes para achar uma imagem você tinha que ficar caçando a câmera lá. São, se eu não me engano, mais de 200 câmeras. Então isso é uma coisa que está sendo resolvida, né? Espero que o quanto antes, para que até essas questões aí que traz um transtorno para muita gente possa ser resolvida, né? As pessoas possam ter mais consciência, né? Inclusive
Acho que em algum momento a gente vai fazer alguns vídeos ou fazer alguma campanha de conscientização. Às vezes as pessoas esquecem que o cachorro, o animal dele está fazendo sujeira no espaço dele mesmo, né? Então não é nem a preocupação só com os outros, é consigo mesmo, né? Você vai deixar sujeira no seu ambiente, é esquisito. Então tentar trazer esses assuntos. Um outro assunto que foi tratado ali é da questão das vagas, tá? Isso nós já falamos no último vídeo que teve a Assembleia. Existia uma situação já irregular apontado pela auditoria sobre a questão de vaga, não tinha nenhum contrato, tudo. E na última Assembleia veio um dos presidentes da empresa lá, que tem 50 e poucas vagas lá. Foi identificado, sim, essas vagas aí, muitas delas eram usadas, a gente nem sabe a troco de quê, né? Pessoas com 4, 5, 6 vagas, sendo que o critério lá era sorteio, né? A segunda vaga era por sorteio e tal, então a gente sabe que tem que trabalhar isso melhor. E agora está sendo resolvido, tá? Entre a nova administração e a empresa, está sendo resolvida essa questão, tá? Uma outra questão que foi falada sobre o comércio entre moradores, é um assunto que vai ser tratado em assembleia, possivelmente em algum momento aí num futuro próximo, vai fazer uma comissão para tratar, né, dessa questão e levar uma proposta para a Assembleia para que se possa regularizar essa questão, né? E tem uma outra questão que foi tratada lá sobre os comércios de locações que a gente tem lá. Alguns vai precisar rever algumas coisas, e isso vai ser tratado aí. Enfim, gente, é isso. Então nós estamos numa nova fase. Tá? E a ideia desse vídeo aqui é só trazer para vocês e conscientizar, tá? Você como morador, a despeito do que você pense, né, sobre atual gestão, antiga gestão, esse senso crítico, eu acho que ele nunca deve se perder, tá? Pontuar, ver coisas que não tá legal, questionar, direcionar, né, para quem está cuidando do nosso condomínio. Não deixar passar batido, isso é importante, né, para que eles possam resolver e possam se policiar para o que acontecia de errado e o que está acontecendo nesse momento possa ser resolvido e não acontecer mais. Né? É um espaço público, né, tem que ser tratado com a maior transparência possível. Então não deixe, tá, de ser crítico, lógico, com o respeito necessário, mas as questões que estiverem incomodando, leve para as pessoas, né, que estão cuidando do condomínio, para que elas possam responder, né, dar aí a sua resposta, o seu esclarecimento. Beleza? Gente, é isso. É só isso mesmo. Depois, mais para frente, eu vejo aí quais outros assuntos que a gente precisa tratar aí e tentar trazer algum esclarecimento para vocês. Beleza? Valeu, pessoal. Até mais.